Tudo bem? Meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu mandei uma mensagem lá no grupo, tô com muita saudade de vocês, faz tanto tempo, né? Muita coisa aconteceu nesse período, vem acontecendo, muitas mudanças no mundo, né? Mudanças na nossa rotina, nós temos que nos adaptar aí a uma realidade que nós, dessa maneira, nunca vivenciamos, né? E nesse interim, nesse momento que a gente está vivendo, pesa também para nós tentar identificar tudo que a gente está vivendo, né? É a questão de um vírus, de uma doença que está mudando o mundo, né? E está mudando toda uma sociedade. Então, é momento também de reflexão. Particularmente vocês do terceiro ano devem estar muito preocupados com a questão do Enem, né? Dos estudos, né? Como é que vai ficar? Vai ter Enem? Não vai ter Enem? Vai ser adiado? Não vai? Vai ser adiado? Não vai? O ideal seria que fosse adiado, porque se você pensar, eu não estou falando de ser adiado por um ano, nada disso, estou falando pelo menos um pouco adiado, né? Porque veja bem, será que as condições, aquela ideia de mérito que nós já conversamos algumas vezes, né? Será que as condições agora de estudo são as mesmas para todos os grupos da nossa sociedade? Isso é para a gente se pensar, certo? Mas o objetivo da nossa aula de hoje, e essa semana, só dando alguns recadinhos, primeiro, é só a aula expositiva, tá? Eu ainda estou esperando chegar a apostila. Assim a apostila chegar, aí nós vamos vislumbrar uma aula online, né, com contato com vocês, para a gente ter uma interação e tudo mais. Por enquanto, ainda nós temos que esperar um pouquinho a chegada da apostila. Estou indo bem devagarzinho, um capítulo de cada vez, tá? Para ter um entendimento melhor, ficar mais fácil para vocês. Então, essa semana, por enquanto, não tem que entregar nada, nenhuma atividade, exercício, nada, só quando a chegada da apostila. Eu estou indo passo a passo. É só a aula mesmo, assistam a aula, façam as anotações que vocês acharem que devam fazer. Tudo bem? Então, vamos direto para o nosso assunto. Hoje, o nosso assunto é uma estratificação e mobilidade social. Já de cara, eu vou falar o que vem a ser essa estratificação. Esse extrato, essa separação, é como se fossem, do ponto de vista geométrico, você pensa em uma pirâmide, né? A maior parte está na base, embaixo, né? E conforme você teria, teoricamente, mobilidade social, se você conseguisse ascender socialmente, economicamente, politicamente e tudo mais, você subiria essa proporção, ou verticalmente, ou mobilidade horizontal. A horizontal, você estaria mudando de posicionamento político, por exemplo. Você sairia de um partido e ia para outro, você sairia de um clube e ia para outro, sairia de um emprego para outro, você andaria lateralmente. Então, você não mudaria muito de escala, né? Você continuaria numa mesma posição social e econômica. Por que eu falo econômico e social? Porque uma interfere na outra. Uma pode mudar a outra. Agora, para a gente, uma palavra que eu sempre usei muito com vocês e que fica mais fácil você colocar tudo dentro de uma palavra, um pensamento só, fica mais fácil para você entender. A condição material. Quanto melhor a condição material, você ascenderia mais. Quanto pior a condição material, o inverso. Mas nós teríamos aí dois posicionamentos aí de mobilidade, a horizontal e a vertical. Na vertical, seria do ponto de vista quando você, por exemplo, você recebeu um prêmio, você teve uma promoção, você migra por uma outra categoria de funcionário, você teve uma capacidade de abrir um negócio que lhe promoveu um lucro maior, você cresceu, você fez uma faculdade, uma pós-graduação, você subiu de gerente para diretor, você teve uma ascensão social do ponto de vista de separação ali de classes, né, de condição socioeconômica, né? Então você estaria subindo nessa visão geométrica e cada vez você chegaria mais ao topo da base da pirâmide, ou melhor, desculpe, no topo da pirâmide. A base é a parte de baixo que dá sustentação. Ou seja, quando você pensa isso, a base da sustentação, então você começa a pensar,
Quem é que dá a base de sustentação para esse Estado mesmo? São os trabalhadores. Mas o trabalhador não é dono do quê? Do fruto do seu trabalho. Ele é dono só da sua força de trabalho. Então, o trabalhador não tem consciência daquilo que ele produz. Se ele tivesse, seria dono. E não produtor, só venderia sua força de trabalho. Tá? Só para relembrar isso. Então, quem mantém a pirâmide em pé é a base. Né? Mas isso é um outro processo. Então, mobilidade social é essa capacidade, essa possibilidade que você tem que mudar de status, de condição social e econômica. Mobilidade é como que você pode ir. Se você pensar isso para o trânsito, é a capacidade que você tem de um lugar para o outro, mobilidade de si. Se a sua mobilidade está refreada, você não pode, você tem que ficar ali. É o caso nosso agora. Nossa mobilidade social do ponto de vista de ir e vir está restritiva, certo? Quando as coisas melhorarem, e a gente tem essa esperança, aí nossa mobilidade de ir e vir melhora. Agora vamos voltar para a mobilidade social, é essa possibilidade de você mudar de condição, certo? É óbvio que para ter essa mobilidade social, para ter essa mudança, você vai ter que se esforçar, se dedicar, pode vir de um prêmio na loteria, mas quantos vão ter essa possibilidade de um prêmio na loteria? Então, obviamente, para você mudar de status aí ou de condição socioeconômica, você precisa se dedicar bastante, precisa da ajuda da família, precisa toda uma confluência de possibilidades aí, aumentar suas competências, aumentar sua capacidade, estudar, se dedicar, se esforçar, todo aquele discurso muito usado aí pela burguesia, né? Se você não se esforçar, você não vai alcançar. É óbvio que se você não se esforçar, você não vai alcançar. Mas nem sempre só se esforçar faz você alcançar. Mas com certeza, se você não se esforçar, você não vai alcançar. Tá? Isso é claro. Às vezes pode levar gerações para conquistar algumas coisas, né? Sair do aluguel, ter uma casa própria, ter uma condição melhor, um carro bom, os filhos numa boa escola, e tudo isso é fruto de uma luta aí de várias gerações, né? Ou, como eu disse para vocês, ou se vem uma herança de um parente rico, isso aí não é sempre que ocorre, né? Então, nós temos que avaliar a realidade prática mesmo. Tem um outro sociólogo aqui, o André Lemos, que ele vai falar que tem uma questão de identidade, aí, a coisa as dimensões de religião, ideologia, como que você está no grupo que você é inserido, né, as possibilidades de nacionalidade, status econômico, onde você mora, onde você reside, com que grupo você faz parte, né? Então, a sociologia, ela estuda muito essa possibilidade de movimento no interior dessa identidade, digamos assim. Ela estuda como que isso é possível, como que o ser humano pode ir de um lado para o outro dentro dessa mobilidade social. Mas as estratificações, normalmente, elas atrapalham muito essas possibilidades, né? Tem muitos interesses aí nesse contexto aí de estratificação. Nós temos vários tipos de estratificação social. Um exemplo muito claro que nós já estudamos em outros anos é a questão das castas. O exemplo mais claro que nós temos é o exemplo da Índia. Essa sociedade organizada em castas, ela é restritiva, ela é fechada. Então, ela é muito ela impossibilita muito a mudança de uma casta para outra, porque é uma coisa que vem de gerações. Né? É tradicional. Eu sempre digo que existem duas Índias, né? A Índia mais moderna, a Índia que está à frente em várias áreas na tecnologia, e tem uma Índia atrasada, conservadora, e isso nós estamos avaliando sob o nosso ponto de vista ocidental aqui, né? Para eles não é isso, mas para nós aqui, os pais fazerem para nós aqui é muito difícil aceitar isso, né? Para as meninas mesmo, já pensou seu pai escolher com quem você vai casar? E isso já está determinado desde que você tem 6, 7 anos. Isso é muito complicado, né? Então, as famílias fazem um acordo e já está determinado. E a determinada família, o filho ou a filha só pode se casar com determinado grupo da qual ele faz parte. Ele não
muito raramente pode sair daquilo. Então a Índia, essa Índia conservadora, arcaica, ela continua fazendo dessa maneira. Então as castas vão impedir muito a sua mobilidade social, ou seja, a mobilidade social lá é muito pequena. Eu estou falando da Índia conservadora. Então, as castas, para você ter uma ideia, são mais de 4.000 castas na Índia. Então, imagine quantas estratificações nós temos na Índia. Se você pensar que a separação de classe social aqui no Brasil, entre aspas, ela é baseada no que o IBGE determina, lá de A, B, C, D. Nós sempre falamos que a classe C é a classe média, mas dentro da classe C teriam duas, a classe média baixa e a classe média alta. Então, nós tivemos aí, historicamente, alguns momentos de crescimento disso. Assim, se nós formos citar aí dois momentos assim um pouco mais emblemáticos, na criação das leis trabalhistas pelo Getúlio Vargas, foi um momento de crescimento, né? Não vou adentrar muito nessa ideia hoje, mas é um momento em que houve uma ascensão ali, socioeconômica. E nós podemos citar o início do pós-governo Fernando Henrique, criação do Plano Real e primeiros governos Lula. Muito embora existe uma parcela da população hoje que não consiga enxergar isso, mas houve realmente uma ascensão social, uma parcela da população pôde ter acesso a algumas coisas que não tinha antes, né? E aí se falou muito da subida da classe C a um nível que antes ele não podia, de viajar para fora, viajar para o exterior, viajar para fora não, viajar para o exterior, de comprar alguns bens, coisa que eles não podiam. Então houve um momento sim de crescimento, não só do Brasil como um todo, econômico, social, houve esse momento. Depois, no já início do século XXI, mais próximo de onde nós estamos agora, exatamente ocorreu o contrário, uma involução, ou seja, nós estamos tendo perdas gigantescas, percas trabalhistas, de direitos que nós levamos dezenas de anos para conquistar, nós estamos tendo uma avalanche de perda de direitos. É óbvio que uma parcela da população não pensa assim, acha que está uma maravilha, que está tudo ótimo, maravilhoso, e na prática isso não se realiza, né? Quem olha a sociedade pelo ponto de vista da ciência enxerga que o que está acontecendo conosco agora nós retroagimos do ponto de vista de crescimento, de tudo. Politicamente, economicamente, socialmente, nós regredimos muito. De forma de pensamento também, infelizmente. A nossa prática real aí, o que nós estamos vendo no dia a dia é muito tenebroso do ponto de vista de tudo que está acontecendo, né? Do ponto de vista de pensamento, nós estamos vendo coisas assim absurdas todos os dias, né? E um distanciamento da ciência, e agora nós nunca estivemos tão precisosos da ciência, né? A ciência, é óbvio que há interesses, né, de grandes empresas farmacêuticas, grandes grupos econômicos que estão loucos para achar a vacina ou o remédio. As duas coisas vão gerar um lucro extraordinário, então é muito complicado, né? Bom, mas nós falamos das castas, agora vamos falar dos estamentos. Eu vou citar um exemplo muito claro, assim, que é mais fácil vocês entenderem. Os estamentos, historicamente, alguns grupos, monarquia, oligarquia, reis, todo tipo de grupo que perpetua o poder, ou ele era por uma iluminação divina, ele merecia aquilo, né? Porque ele vinha de um grupo de famílias que, né, vem historicamente, hereditariamente, o filho, né, substitui o pai no poder e assim vai. O maior exemplo que nós temos é o da Inglaterra, né? Que nós temos uma mistura de parlamentarismo com monarquia. É muito louco isso, é muito contraditório, mas é o que está lá. E isso se
está se perpetuando esses estamentos, e está enraizado na cultura desses países, e isso continua. Na Suécia também tem, na Espanha também tem essa contradição, né, de rei e rainha com um processo democrático de república. Então é muito complicado isso, mas nós vemos, esses são os exemplos de estamentos, né? E mais para diante, nós já vamos ver uma outra forma, a sociedade organizada por classes, né? Aí nós vamos ver duas visões, né? Que a primeira visão é a do Wright, né? Que o que eu tenho, né, determina o que eu obtenho, e o que eu tenho determina aquilo que eu preciso fazer para obter aquilo que eu obtenho. Essa é a visão do Wright. Então tudo vai depender da condição material aí. Eu estou usando a condição material, que é uma palavra mais próxima do pensamento do Marx. Agora, do Marx, ele fala que o processo histórico é determinado, do materialismo histórico, tem a ver com o processo de produção. E nesse processo de produção se determina claramente duas classes sociais: os detentores dos meios de produção e o trabalhador que vende sua força de trabalho. Ou seja, a sociedade, ela depende desse processo de produção, dessa condição material. Então, isso vai determinar, em grande parte, a vida das pessoas. Vai determinar quem tem as posses e quem não tem, quem só trabalha, quem só recebe um salário. Essa é a visão mais realista do Marx. Nós temos também a visão do Weber, que eu já expliquei para vocês. Ele não vai determinar a classe social em si. O Weber vai mais pelo caminho da individualidade, o que nesse caso permitiria as diferenças claras de condição material. Ele vai explicar no melhor texto dele o espírito do capitalismo, que é a proximidade da religião com o lucro e tudo mais, né? Então, essa estratificação social, ela tem vários níveis, como nós já mostramos, né? Então, a mobilidade, estratificação social, no caso do Brasil, ela é muito restrita. Como eu citei dois momentos para vocês da classe média, né? Que no caso a classe C, como eu dividi classe média alta e classe média baixa, havia um certo preconceito com esse crescimento, havia um certo preconceito e um conceito, né, digamos assim, de que essa classe estava tomando lugar, né, como um bom exemplo que nós podemos colocar para vocês é o seguinte: quando uma grande parcela da população começou a ter a possibilidade de ir para as universidades, ter o que a maioria dos pais não fizeram, né? Vocês ainda são um pouco fruto disso. Seus filhos não serão, mas vocês são um pouco fruto disso, porque os seus pais não tiveram, muitos deles não fizeram faculdade. Alguns de vocês já vêm de uma condição que os pais conseguiram fazer uma faculdade, uma universidade. No meu caso, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, minha esposa fez faculdade, fez pós-graduação, eu fiz mais de uma faculdade. Então é o seguinte: o Caio já vem, né? Todo mundo sabe quem é o Caio, meu filho. O Caio já vem de uma condição desigual. Os meus pais não fizeram universidade, mas deram condições para que nós fizéssemos. Mas assim, o que acontece? Quando uma grande parcela da população começou a ter a condição de ir, ora, uma parcela da elite falou: o que é isso? Está errado, né? Olha, esses aí vão tomar o lugar que são dos nossos filhos. Então, essa sociedade começou a se mexer, a tentar impedir que esses caminhos, começaram a colocar algumas dificuldades para esses caminhos aí. Por isso que eu falei para vocês essa questão do Enem, que eu comentei no início da nossa aula, né? Então, por que todos não têm o direito de ter uma vida melhor? Então, há alguns freios aí para essas possibilidades, certo? Esses freios são sempre colocados na sociedade. Então, a estratificação social do Brasil, ela é muito forte. Muito embora você tenha menos níveis de estratificação, você tem um distanciamento maior entre esses níveis. Se você acompanha tudo que está acontecendo no nosso país, você vai perceber que a desigualdade social no Brasil nunca esteve tão gritante, ou seja, a diferença entre quem tem e quem não tem está se distanciando cada vez mais, esse espaço está ficando enorme. Eu acompanho isso todos os dias, na verdade eu acompanho isso há muitos anos. É um assunto de muito meu interesse. Lá no início do capítulo fala sobre, que eu não comentei,
quando vocês tiverem a apostila, vocês vão ver aquela música que é até meio chatinha, assim, né? O de cima sobe, o de baixo desce. Óbvio, enquanto houver uma separação gigantesca entre os que detêm a maior parte da riqueza no Brasil, os pobres vão continuar existindo. Na verdade, vai aumentar essa condição. Então, o grupo que detém a maior parte da riqueza no nosso país é muito pequeno. E o grupo que detém o restante é gigantesco. Mas esse fosso entre o que tem mais e o que tem menos está aumentando. Esses níveis eu acompanho toda semana. Nós temos vários sites aí que você pode acompanhar. Você também pode acompanhar aquele site da Transparência Nacional. Tem o site que mostra a questão dos impostos. Tem vários. E um dos principais é o IBGE. Você deve sempre dar uma olhadinha, pelo menos no principal aí que sai no IBGE. Você vai acompanhar esses níveis aí. Agora, realmente, isso vai virar uma loucura, né? Porque nós temos aí a questão do PIB vai cair, a economia vai sofrer todos esses, né, reveses aí do que nós estamos vivendo. Mas só relembrando que a gente tem que pensar primeiro na vida, né? E agora a ciência é importante, né? Para descobrir uma vacina, um remédio que possa... Essa semana nós tivemos um caso, eu li ontem, de uma cientista brasileira, uma médica brasileira, que começou a enxergar que essa questão do vírus eles estão tratando com um remédio para trombose, que está tendo uma melhora no prazo de ficar dentro do hospital. Então, observação, aquela coisa empírica da ciência de observação de uma médica. Ela fez um artigo esses dias, já está indo aí para o mundo inteiro. Tem alguns países que já estão bem próximos de fazer uma vacina. Já existem estudos que existe um remédio que conseguiria segurar a evolução do vírus, né? Então, muita coisa está acontecendo, né? Mas a ciência é importante para chegar nisso, né? Para não morrer tanta gente, porque o que está acontecendo é que está virando uma coisa exponencial, né? Nós estamos ontem por conta de 15.600 pessoas, né? Muita gente. E às vezes a gente vê uns discursos assim: ora, a população do Brasil são 210 milhões, qual o problema de morrer 15, 20 mil? Esse pensamento é um pensamento pequeno, raso, de um grupo da nossa sociedade que só pensa no umbigo deles. Essa é a verdade. Ok? Espero ter ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar. Amanhã eu vou estar disponível para vocês naquele mesmo horário lá no WhatsApp. É só mandar. Além daquele período que eu estou lá disponível no WhatsApp, vocês podem me contactar. O meu WhatsApp está aí livre para todo mundo. Pode me contactar à noite, não tem problema. Eu tenho a maior vontade de conversar com os meus alunos. Eu falo com dezenas de alunos o dia inteiro. A gente está logado aí de manhã, tarde, noite, às vezes até de madrugada, mas a gente está tentando fazer o melhor para vocês. Vocês podem ter certeza disso, que nós queremos o melhor. Agora, essa questão do Enem é muito complexa, né? Eu comentei com vocês essa questão do adiamento e tal, mas até dia 22 agora é a inscrição. Não esqueçam disso, tá? Mas aí, será que até o dia 22 virá alguma decisão desse governo? Veja bem, lá no computador o meu filho estava tentando fazer, e tem lá as duas opções: a opção via computador, né, e a opção lá presencial, né? Então, como é que vai ser? Como que vai ser presencial se não pode ter multidão? Então é muito complicado, né? Até o dia 22 vai ter que ter algum posicionamento do governo. O governo vai ter que se pronunciar. Se você pensar que o nosso ministro da Educação... O que eu vou falar daquele ministro da Educação, gente? Nós estamos perdidos. Mas é fato que haverá uma pressão da sociedade, pelo menos essa semana aqui, para eles darem alguma resposta. Vocês precisam de uma resposta, né? Quer dizer, vocês é um passo importante da vida de vocês. É óbvio que não vai determinar a vida de vocês. Vocês vão ter muito... E outra, só relembrando, nós precisamos ficar vivos. Primeira coisa, né? O Enem é um passo importante da vida de vocês, mas não é o fim da vida de vocês, é o início. E eu espero que alguma coisa aconteça até o dia 22 que explique como que eles vão fazer
uma prova presencial se as pessoas não podem né? Tá difícil, né? E como que vai ser esse negócio com o computador? Será confiável? Nós estamos pensando num país inteiro fazendo, né, um grupo grande de jovens que precisam, né, que é uma expectativa muito grande da vida deles, né, de uma parcela da vida deles, né? Então é algo a se pensar bastante. Eu espero que até o dia 22 um posicionamento, mas é difícil esperar alguma coisa desse governo. Certo? É isso. Um beijo, estou à disposição sempre de vocês. Estou morrendo de saudade. Amo vocês. Beijo. Tchau, tchau.